O cristão e a homossexualidade. Arrasta para cima agora, porque essa vai ser uma das lives mais importantes do Ministério Vida Pura. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a homossexualidade. Você não pode perder. Temos uma convidada super especial, a Juliana Ferron, que vai trazer aqui algo de mais primoroso. Bom, enquanto eu espero a Juliana entrar, eu quero saber de onde vocês estão falando. Boa noite, galera. Tudo bem com cada um de vocês? Fala pra mim a cidade aí de onde vocês estão falando, pra gente ter uma noção aqui de até onde essa live está alcançando. Enquanto isso, vai clicando aí no coraçãozinho aí, vai clicando no aviãozinho para divulgar essa live, porque vai ser imperdível. O cristão e a homossexualidade. Votorantim, interior de São Paulo. Boa noite. Maranhão, a Márcia do Rio de Janeiro, a Paulo e o Marcelo falando dos Estados Unidos, maravilha, boa noite, pessoal de São Carlos, Minas Gerais, Porto Alegre, o Ednei, boa noite, Patrick de Florianópolis, boa noite, o Léo de Itatiba, aqui interior de São Paulo, boa noite, ó, o Davi Nascimento aí dando boa noite Davi, Adriele de Curitiba, Wesley de Borebi, não sei se assim se fala, mas aqui interior de São Paulo. Maravilha, o Davi é de São Paulo, boa noite. A Nina de Nova Friburgo, boa noite, galera. Davi, amo vida pura. Amém, meu irmão, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor Jesus, Léo da Vila Medeiros, Antunes de São Paulo, João Arthur do Recife, Rosimari de Itabira, a Viviane de Uberlândia, o Jorge de Cuiabá, Nilo de Brasília. Aí o Brasil inteiro sendo representado aqui a pessoas do exterior também. Paz do Senhor, Dulce, tudo bem com você? Olha aí a galera de Volta Redonda, o Léo dando boa noite, o Thiago do Ceará, o Marcelo de Ipupiara, Bahia. Poxa, que bacana, galera. Boa noite, sejam muito bem-vindos. O Edivando de Fortaleza, a Pri do Espírito Santo, o Natan de Curitiba, a Maraísa de Jaboatão, saudade do pessoal de Jaboatão, um grande abraço para vocês aí, vocês moram no nosso coração. Olha aí, galera do Espírito Santo. Santo André, meu vizinho aqui, ó, sou de São Bernardo do Campo, irmão, tamo junto. Barra Mansa ou Manda, Rio de Janeiro. Vamos chegando, galera, boa noite para vocês aí de Cascavel, no Paraná, Fortaleza, Ceará. Poxa, que alegria, né, pessoal do Brasil inteiro, Marcos do Espírito Santo. Vamos chegando aí, enquanto a Juliana tá chegando aqui para fazer parte dessa live que promete. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, como conciliar aí o cristianismo e a homossexualidade, né? A galera, muitos sofrem com os desejos homossexuais, não tem com quem conversar, não tem com quem falar. Juliana já está presente, Kelzinha de Fortaleza, Holanda do Rio de Janeiro. Ministério Vida Pura tem me ajudado muito, graças a Deus. Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Taubaté, interior de São Paulo. Galera aí do Brasil inteiro aqui com a gente aqui. Boa noite para cada um de vocês. Bom, galera, vocês querem começar? Continuar dando boa noite aqui mais uns minutinhos aqui. Olha o Erisvaldo do Ceará, cidade de Sobral, maravilha. Boa noite para cada um de vocês. Vamos nessa? Vamos começar? Cadê a Ju? Bora, Ju. Bora que o pessoal de Manaus está chegando aqui, Bragança Paulista. Vamos ver aqui, já aceitei a Juliana aqui, vamos ver se vai dar certo. Oiê. Tudo bom, Ju? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus aí. Em nome de toda a equipe do Ministério Vida Pura, quero te dar as boas-vindas aqui, agradecer porque você aceitou o nosso convite para a gente tratar de um assunto aí que todo dia chega um e-mail, ou não, né, vários, falando, sinto desejos homossexuais, vou pro inferno, não tem mais jeito para mim, acabou tudo, e agora? São muitas questões aqui, tenho que virar hétero, senão eu vou pro inferno, e um monte de coisa aqui que eu quero conversar com você nessa Senhor noite. da glória. E aí você vai desmistificar muita coisa aqui pra gente, tá bom? Vou desabilitar o comentário aqui da galera, para não ficar um assunto paralelo aí, todo mundo prestar muita atenção no que você vai falar para nós. Então, se você quiser começar aí se apresentando e contando um pouco da sua história aí para a galera que segue o Vida Pura, que ainda não te conhece, poder te conhecer, vai ser bênção. Tá bom. Primeiro eu que agradeço, né, Lipe? Tá me ouvindo bem, hein?
Tô te ouvindo bem. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no ministério de vocês, participando, né? Assim como você esteve lá no meu Instagram, nos abençoando com seu testemunho, sua vida. Acho que enriquece, né, o nosso trabalho, essa troca. Graças a Deus por isso. Então é isso, a gente anda em ministérios paralelos, mas muito próximos, né? Verdade. Com pecados muito parecidos. Pecado do descontrole, pecado do engano, né? O pecado onde nós estamos no controle, na verdade, um descontrole de Deus, né? Eu trabalho com a homossexualidade, fui homossexual por 12 anos. Dentro desse período, fui líder de eventos LGBT aqui na minha cidade. Eu promovi eventos para o público LGBT, tocava como DJ nas noites também. Nesses eventos, durante um ano, no último ano da minha vida na homossexualidade, eu tive um período de 1 ano e meio, mais ou menos, vivendo uma angústia profunda com relação à minha identidade sexual, minha identidade de gênero, na verdade. Eu não me reconhecia como uma mulher, eu reconhecia que eu era um homem, preso num corpo de uma mulher. Então, um desconforto muito grande com o meu corpo no último ano, né? Que isso há 8 anos atrás, eu tenho 8 anos de conversão. Então, eu vivi um período de uma angústia muito forte, depressão, síndrome do pânico. Não entendia o que estava acontecendo, não entendia o desconforto com o meu corpo, que estava ligado a uma questão emocional muito forte, a um desajuste muito grande, a uma negação da minha identidade, a uma rejeição total da minha identidade, que me levou a rejeitar o meu corpo. A rejeição da minha identidade me levou a rejeitar o meu corpo. Mas isso eu não conseguia compreender, né? Eu fui compreender tudo isso, que parece que é simples, mas não é, muito complexo, existe muito sofrimento. Eu fui compreender quando eu vim para Cristo, né? Há 8 anos atrás. Então, me apresentando, né? Falando um pouco da minha história, eu tive uma conversa com o Senhor Jesus há 8 anos atrás, no período do meu aniversário, onde eu coloquei para ele a minha vida e perguntei se o que ele tinha para a minha vida era tudo aquilo que eu tinha experimentado até então. E que se a vida era aquilo, se tudo que ele tinha para me dar, para me proporcionar na vida, era tudo que eu tinha vivido até então, que ele podia levar, porque eu não tinha paz, eu não tinha alegria de viver. E eu não tinha encontrado em tudo onde eu entendia que havia paz, eu não tinha encontrado, que foi na cocaína, foram nas casas de programa, no ativismo, na bebida forte e dentro da orientação sexual homossexual, né? Não foi uma escolha, mas eu me percebi homossexual com 16, 17 anos e a partir de então eu comecei a viver dentro da homossexualidade. Então tudo aquilo que eu entendia que ia me trazer um conforto, uma paz, uma alegria para os meus conflitos internos, que sempre foram gigantes, eu me enfiava. Então, se eu entendia que era no ativismo, eu ia com força. Quando eu entendi que era nas drogas, eu fui com força. Então, em todos eles, eu fui até o fundo do poço, cavei mais um pouco, não encontrei nada, a não ser desespero, e voltei. E quando eu não tinha mais opções, eu fui para Jesus, que foi a última porta que eu fui bater. E que, na verdade, foi a única porta que se abriu, né? Que trouxe uma diferença na minha vida. E aí, dentro desse período do meu aniversário, isso 8 anos atrás, eu comuniquei para Deus, né, que eu ia para uma igreja. Eu falei, então vou lá nesses doidos, esses idiota varridos, esses sequelados, esses alienados da cabeça, que passam aqui na frente da minha casa, parecem uns pinguins com aquele terno, pega-pinto, tudo louco. Eu não sei o que vão se alienar tudo junto, vão tudo junto para se alienar tudo junto. Eu vou lá me alienar junto com eles. Eu falei para Deus, eu vou porque entendo que aqui fora eu não tive essa resposta
desses desejos aqui. E eu falava isso para Deus. Eu falava, eu não sou obrigada a conviver com esses desejos. Não nasci para viver entregue a instinto, então não vou conviver com isso. Então o Senhor me responda aí, porque eu não vou viver prostrada diante de um desejo. E aí eu fiz essa proposta para Deus por 2 meses, ele tá me trazendo respostas aí, senão eu saía fora da igreja, do jeito que eu tinha entrado, eu sairia, né? E a proposta foi que Hã? Você foi sozinha? Você foi sozinha? Fui sozinha. Ninguém pegou na sua mão e te levou? Fui sozinha numa igreja que é 100 metros aqui da minha casa, que tinha 4,5 membros. Então... E o meu pastor falava drento, problema e bicicleta. Então, assim, eu ficava sentada lá, cara, e falava assim, cara, o que esse doido vai me ensinar que eu não sei, cara? Aí eu dava pulo na cadeira, né? A minha alma, assim, gritava. Sai daí, o que você quer? Aí vai se submeter esse cara que não sabe falar bicicleta direito. Sabe? Minha cabeça explodia dentro da igreja. Eu entrava chorando, assim, de dor na minha cabeça dentro da igreja e saía do mesmo jeito. Ainda saía umas 5 vezes para fumar e tomar uma cerveja enquanto o culto tava rolando, né? Mas, cara, assim, Deus, ele não perdeu um culto, cara. Desde o primeiro culto, ele entrou assim... Eu abri a porta e ele entrou violentamente em amor. Desde o primeiro culto. Trazendo respostas. Ele começou a trazer respostas para a minha inquietação, porque a homossexualidade, ela tem a ver com buscas, né? Buscas de faltas, de carências, de inseguranças, de afirmações, de pertencimentos. Então, tudo isso é legítimo na vida de alguém, buscar essas respostas. O problema é que a gente aceita as propostas de soluções erradas, e a homossexualidade é uma delas. Porque aquilo assenta no nosso coração, se torna um caminho confortável, e foi um caminho que eu segui até os 30 anos, né? Só que chegou uma hora que foi na tampa, a conta chegou, eu não tinha mais por onde correr, e aí eu me submeti a Jesus, graças a Deus. Então esse é uma introdução, esse é o início, assim, eu falo muito nesse livro aqui, como foi a minha história, ó. Cansei de ser gay. Pra galera que não conhece, essa aqui é a minha biografia. Esse livrinho aqui, Cansei de ser gay. Aí depois a gente escreveu outro, que é esse do lado aqui, Jesus Sou Gay Agora, que eu escrevi com alguns amigos. O livro não sai. Quebrei minha planta. Ao vivo. Ao vivo. Quebrei minha planta, ainda bem que foi R$10 só. Aí a gente escreveu esse livro aqui o ano passado. Jesus Sou Gay Agora, é o segundo livro, que fala sobre a homossexualidade também. Depois eu junto a minha plantinha. Então é isso, uma introdução. Caramba, e você resolveu então buscar respostas na igreja aí com Deus, com Jesus, sem ninguém te levar pela mão, né? Foi algo que, já que você estava procurando resposta em vários lugares, você falou, pô, vou dar uma oportunidade para esses doidos aí e vou buscar resposta lá também, então. Mais ou menos assim, cara. Porque a busca, ela sempre houve. A busca de afeto, de pertencer. A homossexualidade tem muito a ver com o sentimento de pertencimento. Quando a gente não se sente pertencente à nossa própria identidade de masculino ou de feminino, por alguma coisa que pode ter ocorrido, a gente cresce com uma insegurança com relação à nossa masculinidade, à nossa feminilidade, a gente vai buscar ela do lado de fora. Se a gente não encontra do lado de dentro esse recurso afirmado e forte o suficiente para dar conta de você, a gente vai, isso é a chamada busca reparativa, né? A gente vai atrás desse ser faltante, dessa afirmação faltante de segurança. Só que a gente vai buscar em coisas assim que são momentâneas, como a pornografia e a homossexualidade. Elas sustentam, né? A gente não está dizendo que não, mas ela sustenta naquela noite. Ela não está no pecado, em nenhum deles. Não é só na homossexualidade, em nenhum. Dar um sustento, um fundamento para as nossas carências. Porque carência não se supre, carência se cura. Né? Então eu não tenho como suprir, não está no outro trazer um significado para a minha vida, está em Deus trazer um significado para a minha identidade. Então enquanto eu não
tratei, sei lá que palavra que a gente usa, mas eu não alinhei a minha identidade, a identidade que Deus tinha para a minha vida, eu continuei totalmente perdida mesmo dentro da igreja. Entende? Porque não é porque você está dentro da igreja que as coisas vão se alinhar. Se você trabalhar nas suas questões, a gente fala muito disso, né? Mas uma das primeiras coisas que eu vi dentro da igreja, de uma irmãzinha, foi o seguinte, Lipe. Você é uma mulher. Porque Deus fez você assim, Ele quer você assim, Ele ama, e você foi projetada para viver os planos de Deus como uma mulher. Quando ela falou aquilo, cara, eu falei, sério? Cara, sabe? Assim, foi uma novidade de vida chegando nas minhas mentiras. Porque quando Jesus chega na nossa vida, alguma coisa tem que sair fora. Alguma coisa que se chama engano. E aí é você entregar realmente as suas certezas. Entregar as suas certezas não é fácil. Você sabe disso, né? A gente vive, às vezes, 30 anos carregando um engano. Cada um com os seus. De culpa, de pecado, de indignidade diante de Deus. Aí você chega diante de Deus e Ele pede uma troca. E você fala, não, se eu tirar isso aqui, como que eu me sustento? Eu não sei. Eu não sei viver sem a culpa. Eu não sei viver sem a homossexualidade. Eu não sei viver sem o engano, entende? Então, eu vejo que o que a gente mais tem de dificuldade de largar é o engano. Sabe? Então, a gente tem hoje pessoas com 30, 40 anos dentro da igreja que não conseguem desfrutar da graça porque estão abraçadas ao engano. Então, a primeira coisa que eu entreguei para Deus foi a minha homossexualidade. A primeira coisa que eu entreguei a Deus foi o engano de quem eu era. Se Ele falou que Ele me fez uma mulher, eu aceitei. Eu não entendi, não alcancei, porque eu entrei na igreja careca, escondendo os seios e com roupa de homem. Então aquilo não era algo natural de ouvir. Não era algo que eu entendia que era a verdade. E é aí que entra a nossa fé. Crer sem entender. Eu não entendo, Deus, como é que eu sou uma mulher, eu não acredito. 30 anos que eu estou tentando ser um homem. Mas Deus me deu fé no primeiro culto. E eu já tomei essa palavra para mim, eu falei, é isso aí que Ele quer? É isso aí que é o projeto dele? Então é isso que eu vou viver. É isso que eu quero para minha vida a partir de agora. Eu não sei como, eu não sei como é que começa, não sei para onde é que vai, não sei como é que faz. Mas eu vou me submeter, cara. Vai ter que falar comigo, Deus, porque eu não sei para onde ir. E Deus começou a me trazer respostas. A primeira dessa foi de que eu era uma mulher. Então foi o aceite da minha identidade. Foi o aceite da minha identidade. Então a partir dali eu comecei a rejeitar enganos. E foi isso que trouxe o meu desfrutar de Cristo e o meu desenvolver de uma identidade saudável sexual. Eu comecei a desenvolver uma identidade sexual saudável. A partir do que eu entendi que Deus queria para minha vida. Entendi. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você. Aquelas perguntinhas bem simples, tá? Bem tranquilinha, que a gente ouve todo dia. Porque assim, quando nós começamos o Vida Pura, o que a gente pensou? A gente quer falar só de pornografia e masturbação e a gente só vai falar disso pro resto da vida. E a gente descobriu em pouquíssimo tempo que não dava para falar só de pornografia e masturbação, porque senão a gente ia ter que tratar com crianças e pré-adolescentes. Porque adolescentes, jovens, adultos já estão envolvidos em muito mais coisas do que pornografia e masturbação. E um dado interessante que a gente descobriu nos primeiros anos de Ministério Vida Pura, que a gente conseguiu montar uma pesquisa bem espontânea, é que praticamente 40% das pessoas que entram em contato pedindo ajuda
declaram que têm desejos homossexuais. 40%. Então é muita gente. E todo esse povo está dentro da igreja. E muitos são casados. Muitos estão deixando a esposa em casa com os filhos e estão indo fazer sexo oral em outros homens no banheiro do shopping. Isso é uma história que a gente ouve direto, sempre, sempre. Então é um mundo que existe, as pessoas, desejos homossexuais, dentro das igrejas, vocês sabem muito bem disso, milhares e milhares de pessoas com isso, em busca de respostas, né? E antes de eu fazer essa primeira pergunta, eu acho muito interessante essa irmã olhar para você logo de cara e falar assim, você é mulher. Né? Porque o politicamente correto de hoje não vai permitir nem que a gente fale algo desse tipo. Né? Se entrar um homossexual na igreja, se a gente falar assim, olha, mas você é um homem, cara. Não, você é uma mulher. Ou politicamente correto, que já está entrando dentro da igreja, essas ideologias que estão entrando dentro da igreja, né? Que a gente não pode falar nada aqui no Instagram, que a gente é bombardeado e o povo quer cancelar a gente, impede o agir de Deus. Olha que coisa louca que você me fez pensar agora. A mulher chegou para você, né, a senhora aí, a irmã da igreja, olhou para você e falou, você é uma mulher. Deus te fez mulher. Só que se a gente falar isso hoje, abertamente, as pessoas vão crucificar a gente. E a sua transformação passa por um início que ela olha nos seus olhos e afirma a sua identidade. E hoje, se a gente fizer isso, nós somos massacrados. Eu imagino o tipo de perseguição que você sofre, porque as poucas postagens que nós fizemos sobre homossexualidade, nós fomos bombardeados. Se você falando só disso, sua vida é uma luta. Eu imagino. Me diz uma coisa, pode comentar sobre o que eu falei aqui e me responde algo que eu já respondi muitas vezes, que isso, no final das contas, pouco importa para mim, tá? Isso, para mim, no final das coisas, o que eu vou te perguntar agora, pouco importa. Tô até com medo, gente. As pessoas nascem homossexuais? Não, sem chance. E, assim, a gente pode responder isso de duas formas, sendo cristão ou não. Se você não tem a palavra de Deus como a sua regra de verdade, você tem a ciência, provavelmente, né? Então, nenhum nem outro trazem a homossexualidade como inato e biológico. Né? Existe um programa, falando de ciência, então, só uma afirmação de um doutor chamado Francis Collins, doutor Francis Collins, o diretor do maior projeto de genética do mundo, que já houve, projeto chamado Genoma Humano. Ele afirma, dentre outras coisas sobre a homossexualidade, que dentro da ciência, a ciência não pode afirmar que existe um gene homossexual. Dr. Francis Collins, ele afirma, entre outras várias coisas que ele afirma sobre a homossexualidade não ser inata, no sentido de não ser biológica. Então a ciência, ela não está do lado de quem diz que nasceu geneticamente com desejos pelo igual. Não nasceu. A gente também não nasceu hétero, mas a gente nasceu com uma predisposição anatômica, biológica, social e espiritual à heterossexualidade. Não é à toa que mais de 90% das pessoas são heterossexuais. Agora, a nossa regra de fé e vida é a palavra de Deus. Então, mesmo que a ciência viesse um dia, né, ou venha um dia a dizer que sim, encontrou um gene homossexual, na palavra de Deus nós temos um respaldo para isso, que é a nossa genética é caída. A nossa própria genética é corrompida, entende? Toda a natureza humana está corrompida pelo pecado, inclusive a nossa biologia. Então, mesmo que venha descobrir o que eu não duvido, entende? Apesar de que a palavra de Deus... eu tenho uma ministração, Lipe, que se chama Cosmovisão Sexual Bíblica, onde a gente desenrola a criação da heterossexualidade em Gênesis 1, 13 e 5. Deus cria a heterossexualidade, que se chama diferente. Entende? Porque só é possível cumprir os propósitos que Deus estabeleceu sendo um casal diferente e não homo que se chama igual. Agora, isso retira das pessoas o direito de viver a homossexualidade? Não.
não retira. As pessoas são livres para viver o que elas quiserem. Elas são livres para viver a partir dos seus desejos, ou elas são livres para dizer assim, agora já não sou eu mais quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, quem me governa não são os meus desejos, é Cristo. Entende? Então, quando você se declara cristão, você está dizendo, não sou eu mais quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. E quando eu estou dizendo que é Cristo que vive em mim, eu estou entendendo que eu não sou mais o primeiro na minha vida a me controlar. Agora é Cristo. Eu sou o segundo na minha própria vida. Então, o que eu quero não é mais os meus desejos, eles não me governam, eles me governavam quando Cristo não era em mim. Agora que Cristo está em mim e é por mim, não sou eu mais quem vivo. É Ele. E os planos dele, a partir de então, passam a ser melhores que os meus. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que Deus quer que a gente desfrute e desenvolva uma heterossexualidade. Mesmo que esse não seja o objetivo de uma vida cristã, no meu entendimento. Entende? A gente não tem que vir para Cristo para virar hétero. Né? Então, é uma propaganda enganosa. Venha para Cristo e se torne hétero. É uma propaganda enganosa. Então, é isso. Isso é muito interessante que você fala. Desculpa te cortar, só para não... Porque tem muitos casos, né, muitas histórias que a gente já ouviu, o que as pessoas fazem, né? Quando se descobre dentro da igreja que a pessoa tem um desejo homossexual, então já procura um namorado, uma namorada para essa pessoa, para já rolar um casamento. Primeiro eles vão orar, vão expulsar esse demônio, expulsar o demônio da homossexualidade, e vamos arrumar um casamento para essa pessoa, para ela, né, se converter de verdade. Porque enquanto ela tem esse desejo homo, ela ainda não está convertida. Essa é uma visão que muitas pessoas têm. Muitas. E se após a sua conversão, o significado da sua conversão, a prova da sua conversão é que você deixou de ter o desejo homossexual. Então, naquele momento, Jesus te eliminou o desejo homossexual, agora você virou heterossexual. Então, essa é a prova da sua conversão. E se você não sentiu isso, se não mudou o desejo, então não teve conversão de verdade, esquece a salvação, que para você não tem mais jeito. Isso eu acredito que você ouve muito. Cara, eu ouço... Para tirar o peso das pessoas, porque é difícil, né? Cara, eu ouço e eu não tenho mais nem paciência para responder. Porque isso aí não é falta de assistir uma palestra para dizer o contrário. Isso é falta de entendimento bíblico. Entende? Isso é falta de intimidade e revelação da palavra de Deus. Entende? Então, o desejo, você não é livre quando o desejo te vai embora, não. Você é livre quando você aceita Jesus. Você passa a ser livre quando você aceita Jesus. E não quando os desejos vão embora. Porque com desejo homo, ou com desejo hétero, ou com desejo de pornografia, ou com desejo de imoralidade, todo mundo vai ter que conviver até partir. Ok? Agora, o que eu percebo, dentro desses 8 anos de caminhada com Jesus, é que existe uma diminuição gigantesca na intensidade desses desejos. Você também viveu isso, acredito. Viveu muito isso, Sim. Vive isso. Por quê? Porque, assim, o básico, você não alimenta mais o que você quer que morra. O que você quer que morra? A imoralidade dentro da sua vida. Então você não vai estar flertando com o pecado o tempo todo se você não quer que ele cresça dentro de você. Né? Então, o desejo, ele faz parte, é algo que Deus nos deu. O desejo é algo que Deus nos deu. O problema é que o desejo, ele é desenvolvido. Ele não é inato, você não nasceu com ele, mas ele se desenvolveu. E na homossexualidade ele se desenvolveu de uma forma que não era para ter acontecido, mas aconteceu. Que aí tem toda uma base, que não cabe numa live, né? De coisas que podem ter acontecido na nossa vida, faltas, excessos, dores, traumas, etc. Um combo de problemas, de experiências e de fatos que aconteceram na nossa história e na nossa vida, que sim, não só influenciaram
mas alguns, quem sabe, até determinaram um desejo pelo igual. Eu acredito nisso e não sou a única. Existem muitos autores que escreveram muitos livros, só que hoje a gente fala isso na nossa sociedade, ela não é aceita. Só que é uma verdade. É uma verdade e a gente sabe que os nossos desejos foram influenciados, e se eles foram influenciados e, portanto, construídos e desenvolvidos, eles podem ser ressignificados e desenvolvidos de uma outra forma. Eu acredito nisso, é isso que eu tenho vivido, apesar de não ser a minha meta me tornar heterossexual. A minha meta é viver com Jesus. A minha meta é viver com Jesus. Agora, sim, eu almejo um casamento, se você vai perguntar, já estou dizendo, filhos, etc. Só que acredito que tem um tempo para que as coisas aconteçam também, né? E de você estar com coisas na sua vida. Eu não estou dizendo ter uma orientação sexual ressignificada, mas ter acontecimentos na sua vida curados e tratados e sarados, para que emocionalmente você esteja bem. E, na verdade, a primeira coisa que acontece quando a gente vem para Cristo, né, Lipe, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele retira o poder do pecado. Então, aquele tirano sobre a sua vida, ele é removido pelo poder do Senhor Jesus. Agora, existe a motivação, existe o hábito, existe o comportamento, existem as causas, existem os influenciadores. Então, todas essas coisas a gente trata no meu entendimento. No nosso também. Que bom. A gente pensa da mesma forma. E isso é muito importante de ser dito, porque a gente costuma falar aqui, né, no Vida Pura, quando vai falar de homossexualidade, que o oposto da homossexualidade não é essa busca pela heterossexualidade, mas sim pela santidade. Né? Como você disse aí, eu quero Jesus. E estou vivendo esse processo com Jesus. Claro, almejo uma família, um esposo, filhos, no tempo determinado, na hora certa, mas a minha busca primária é Cristo. E é essa santidade que vai trazer respostas e direcionar outros caminhos, né, para a sua vida e tudo aquilo que Deus vai preparar para você. Então, na sua história, não foi que você entrou na igreja, eles colocaram a mão na sua cabeça, expulsaram o espírito da homossexualidade e acabou, né? E nunca mais você sentiu desejo por outra mulher. Não foi isso que aconteceu, né? Não, cara, foi um processo que se iniciou. Você usou uma palavra aqui, no começo de tudo, eu me submeti. Aí, Jesus, cheguei. O Senhor está me dando respostas? Amém. Então, eu vou me submeter, vou entrar nesse processo e vou começar a viver esse processo. Então, não é algo imediatista, é um processo. E que, no meu ver, você me corrija se eu estiver errado, assim como na minha vida é um processo contra a pornografia, contra a masturbação, contra um desejo de adultério que possa surgir, que vai durar para o resto da vida. Como você disse, o desejo perde a intensidade. É isso que nós estamos vivendo hoje. Mas não quer dizer que ele desapareceu. Quer dizer que ele não existe mais. Está do domínio próprio ali, no controle do domínio próprio do Espírito Santo. Então você está vivendo esse processo, né? Porque as pessoas, elas chegam aqui, elas estão esperando que a Juliana fale assim, olha, eu tenho a oração da liberdade aqui, vou pôr a mão na sua cabeça e nunca mais você vai sentir desejo por homem, ou por outra mulher, se você é mulher, né? E isso não é realidade, né? Deus me frita esse poder. Deus me livre, sabe por quê? Cara, porque Deus está tão interessado que quando você entrar num processo, você vai caminhar com ele como você nunca caminhou, que ele não está interessado onde você vai chegar, ele está interessado no caminho que você vai percorrer. Você vai colar nele tanto, você vai ver a tanta necessidade que você tem dele, e assim, você vai ver que a homossexualidade, ela se torna desnecessária quando Jesus chega na sua vida. Sabe, cara? Porque tudo que você estava buscando nela, Jesus, ele te oferta o dobro, e assim, ele te oferta sem te aprisionar. Sem te aprisionar, cara. Sabe? Então, isso você só descobre colando com ele, sabe? Num relacionamento com ele. Porque assim, Deus pode tirar desejos pornográficos e morais da noite pro dia, né? A gente sabe que ele pode, que ele é soberano para fazer isso. Agora, o que eu vejo, Lipe, é uma galera, assim, orando por 2 semanas,
pedindo para Deus tirar desejos, e aí não funciona. Não que não possa funcionar, pode, mas não é a regra, né? A regra é processo. E aí abre mão de Deus porque Deus não realizou um desejo, né? O Aladim não realizou o meu desejo. Então não me serve, só me serve quem me serve. Entende? Então Deus vai servir para estar junto comigo se ele realiza os meus desejos. Né? Se ele não realiza os meus desejos, eu não quero andar com ele. Então a gente volta a se submeter ao jugo da escravidão. E Deus, ele tá ali esperando você entender que não é por força, sabe? É andando com ele, é se submetendo a ele, é estando com ele, que na verdade ele vai trazer uma verdade para nossa vida, ele vai descortinar coisas que a gente não consegue ver enquanto a gente está enfiado no pecado. A gente não consegue ter alguns discernimentos, né? Que a gente só vai ter depois nesse processo com Jesus. Então, infelizmente, não tenho esse pozinho mágico aí, não tenho. E o que falar para essa galera que se torna vitimista, né? Fica se vitimizando. Eu não pedi. A gente já falou que não é algo que a pessoa nasceu. Mas eu não pedi para nascer assim, eu não pedi para sentir esse desejo. E Deus entende, né? Deus é amor, Deus entende, então... Porque o que eu muito tenho ouvido nos últimos dias é que Deus entende, ele tem que entender, né? Ele tem que se adequar a nós. Ele é amor, então ele se adequa a nós, e ele é o Deus da inclusão, o Deus hippie, e acabou. Como que esse vitimismo, ele dá esse vitimismo da galera que, mas eu não mereço, né? Eu senti. Você não sente esse desejo homossexual, eu sinto. Então eu tô numa situação pior que a sua. Como se o desejo homossexual fosse um pecado pior, maior do que um hétero promíscuo. Não, eu estou lutando pela minha santificação também, pela minha pureza sexual, assim como você. Eu também tenho que carregar a minha cruz. Não, a minha é mais pesada, porque para mim, né, eu não pedi para ser assim, né? E fica se defendendo nesse vitimismo, aí, se escondendo atrás disso. Será que isso é uma grande barreira aí para essa virada de chave aí, para entrar de fato no processo, isso se submeter a Cristo? As pessoas falam isso para você também? Sim. Não, a maior frase do meu direct é não consigo. Não consigo, não consigo, não consigo. E aí a gente já olha para a Bíblia para ter resposta do não consigo. E a Bíblia diz que Deus não te deu uma tentação maior do que você possa suportar. Então consegue. Então volta a pedra para o sujeito, né? Só que aí entra nesse jogo. Por quê? Porque se eu não consigo, ou se eu nasci assim, que são justificativas que a gente se escora, que a gente se ampara, se eu não consigo, ou se eu nasci assim, quem muda não sou eu, é alguém que tem que fazer alguma coisa por mim. Então eu não tenho responsabilidade, eu não assumo autorresponsabilidade. Entende? Então, a maior sedução do vitimismo é essa. Eu continuo confortável no meu sofá, assistindo Big Brother, e mando um direct pro Felipe ou pra Juliana dizendo que eu não consigo. Então, eles que se virem me discipular ainda quando eu puder. Então, o vitimismo, ele nos afasta, assim, quilometricamente dos propósitos de Deus. Porque dentro do vitimismo está o orgulho, dentro do vitimismo está o cativeiro, dentro do vitimismo está a culpa é uma idolatria, dentro do vitimismo está, uma autocomiseração e uma autopiedade que também são idolatrias. Porque a autopiedade é uma idolatria, dizer assim para Deus, Deus, o senhor não está vendo meu sofrimento aqui não? Não vai fazer nada a respeito? Está todo mundo vendo, só o senhor que não vê? Não faz nada em meu favor? Já que o senhor não está fazendo nada em meu favor, não vou mais na igreja e vou voltar para a homossexualidade. Então, se não é para Deus que o cara joga essa culpa, se escorando no vitimismo, é para o Felipe, é para a Juliana que não ajudam. Não discipulam. Se não é para nós, é para a igreja. Mas na minha igreja, Juliana, sabe? Não tem discipulador. Na minha igreja não tem um coach em sexualidade como vocês. Na minha igreja tem um pastorzinho de 85 anos. Entende? E aí o cara
E aí fica de igreja em igreja picando, de ministério em ministério, enquanto ele não olhar para ele e falar assim, o portão está aberto, porque a palavra de Deus diz que a verdade te libertará, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então o portão abriu, você está lá dentro porque você quer, é um cativeiro, cativeiro você se mantém preso, porque você não quer, porque existe um grande desconforto em sair, existe um grande sofrimento em dar esse passo, existe uma grande renúncia, existe uma grande obediência, e a gente não quer passar por isso, a gente não quer passar por dor. Interessante que o caminho do Senhor Jesus até o propósito foi de dor e sofrimento. E a gente não entende, a gente quer, assim, cara, tá feliz e alegre e tomar uma pílula e acordar bem. Nós dois aqui, pelo pouco que eu conheço da sua história, a gente não foi e a gente não é privado de lutas. Em todas as áreas, não é só na área sexual. Entende? Agora a gente tomou uma decisão diante de Deus e creio que uma das primeiras foi não se submeter à autopiedade. Porque isso é um consolo muito grande para a gente aliviar a nossa consciência diante de Deus e falar assim, já que eu não consigo, já que ninguém me ajuda, já que o Senhor não me muda, então eu alivio a minha consciência, escorada no já que nada está ao meu favor. Então vou enfiar os dois pés na jaca, vou mesmo. Ninguém me ama, ninguém me ajuda, nem Deus. Cara, então assim, um vitimismo perpetuado, ele só piora a situação, cara. Ele dói mais do que começar a entrar no processo. Um processo do quê? Um processo de restauração em Deus, da sua identidade. Né? O que você acha? Bom, então você está me dizendo que se eu luto, não sei nem se é essa a palavra correta, se eu luto contra o meu desejo homossexual, a saída é eu me submeter a Jesus, encontrar nele a minha identidade, e nesse me submeter é me dispor a andar nesse processo de conhecê-lo, conhecer a vontade dele para a minha vida, e dentro desse processo essas coisas todas vão sendo tratadas. Não vai ser algo que vai ser do dia para a noite. Não vai ser algo que vai ser indolor, né? O comodismo, ele é uma prisão sem grades, né? Você fica ali. É aquela piada dos loucos lá, né? Eles combinaram de fugir do sanatório pulando o portão. Chegaram lá, o portão estava aberto, eles desistiram de fugir porque não dava mais para pular o portão, porque o portão já estava aberto. Então, plano frustrado. É verdade, cara. E a galera fica nessa. Você falou isso muito bem, né? Jesus abriu a porta e você está lá sentado e não quer sair. Então, eu entendi isso, que é um processo onde você se submete a esse processo de encontrar a sua identidade em Deus e se submeter a tudo que esse processo requer, as renúncias, as dores, mas nunca ficar pelo caminho, né? Perseverar. Quanto tempo perseverar? Um mês? 45 dias? Não, perseverar até o fim, né? Até o fim da vida. Perseverar é uma constância, não é uma fase. Né? É uma constância. Agora, eu vejo que tem dois pontos aí nessa questão de se manter no vitimismo, sabe, Lipe? A primeira é que a gente vive um ambiente espiritual de mentalidade de direitos. Todo mundo tem que fazer algo por mim. E né, a prova disso são as ideologias, né? Que elas te ofertam um lugar de vítima. Então a gente está brigando hoje para ver quem é mais vítima na sociedade. Certa vez me convidaram para fazer parte de um grupo de ex-gays. Eu falei não. Não, porque eu já saí de uma ideologia, eu não quero entrar em outra. Entende? Porque uma ideologia não combate a outra. O que combate as mentiras é o evangelho. Então a gente é convidado o tempo inteiro a se colocar nesse lugar de vítima. E eu acredito que aí existe um fator muito importante, que é nós nos desqualificamos, sabe, diante das dificuldades ou diante dos desafios. Só que quando a gente entende que a gente está caminhando com Deus, a gente precisa entender que tem alguém na nossa frente ou que tem alguém por nós. E que o negócio não vai estar dentro da sua compreensão, o troço todo não vai estar dentro da sua compreensão.
E é por isso que você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé, Deus põe o chão. Você põe o pé e aí você vai indo. Você não vai ver os próximos 15 anos da sua vida. Quando eu entrei na igreja, eu não conseguia ver como seria usar maquiagem e usar vestido. Segundo as irmãs, eu precisava disso. Né? Não entendia que era esse o caminho. Entendia que era uma mudança de mente que eu precisava e não de comportamento e estereótipo. Acredito nisso até hoje. Não acredito que as pessoas devam ser desqualificadas também pelo seu estereótipo, né? Desqualificadas ministerialmente, intelectualmente, espiritualmente, por conta de um estereótipo masculinizado ou menino feminilizado. O meu estereótipo ainda é masculinizado. E isso, Deus já me gerou um contentamento a esse respeito. Então eu não busco mais nada. Eu brinco que meu sonho é ministrar numa conferência pink de vestido, né? Mas na verdade é brincadeira. Porque existe uma feminilidade que foi gerada dentro de mim que me trouxe segurança em não buscar mais uma feminilidade em outras mulheres. Que é uma das questões que eu acho que são buscas reparativas, que a gente busca na homossexualidade. É trazer o que o outro tem para dentro da gente. Seja uma segurança, seja um senso de pertencimento, sabe? Que foi deixado aí por uma ausência paterna, uma ausência materna, uma ferida grande na nossa afetividade, e que ela vai, sim, nos acompanhar. Então a gente pode não buscar essas coisas na homossexualidade, mas a gente pode buscar em outras coisas que podem também não ser saudáveis para a nossa vida. Né? Então a gente se desqualifica diante dos desafios. A gente se vê dentro de um cativeiro, dentro de pornografia, imoralidade, seja lá o que for, homossexualidade, a gente fala, como que sai? E aí, na verdade, a resposta está dentro da gente. Sabe? É Jesus falando assim, me dá a mão que eu vou te conduzir passo por passo. Se vai ser através de um discipulado, glória a Deus. Se vai ser sozinho, você e o Espírito Santo, como foi na minha vida, eu e Deus, eu não tive psicólogo, eu não tive terapia, eu não tive discipulado, foi eu e Deus sempre, e é assim até hoje. Eu e Deus. Então, não estou dizendo que tem que ser assim para todo mundo, acho que é um processo, quem sabe, mais difícil. Agora, a realidade também é que nem todas as igrejas hoje, elas dispõem de uma pessoa para colocar você embaixo do braço e andar com você na sua demanda. Não é só da homossexualidade, da sua demanda. Às vezes não é nem só despreparo, sabe? Mas às vezes é tanta coisa que está acontecendo na vida de todo mundo que hoje a gente não tem mais isso aqui, relação, olho no olho, troca. Não é à toa que os japoneses lá estão cobrando R$50 por um abraço, né? 50 por um abraço? R$50, entende? Então, a falta da afetividade hoje, ela nos deixa perdidos, isolados. Então, às vezes, você vai ter Deus só, e é você e Deus, e vai embora, e vai dar certo. Galera, para aí de ficar justificando aí que não dá, que não consegue, que para mim é mais difícil. Ju, deixa eu te perguntar outra coisa agora, para aproveitar o nosso tempo aqui. Tem pais e mães desesperados aqui, bombardeando o nosso direct, falando, meu filho tem 12 anos e falou que é bissexual. Minha filha tem 10 anos e falou que sentiu vontade de dar um beijinho na amiga na escola, que isso é normal agora e tá acontecendo isso. E esses pais estão desesperados aí com a sexualidade dos filhos. O que você pode falar um pouquinho aí para esses pais e mães aí com seus filhos que estão dizendo já desde muito pequenininhos, eu sou homossexual, eu sou bissexual, e aí? Olha, existem várias respostas para essa sua pergunta, né? Começando pela última. Meu filho tem 2, 3 anos de idade e já demonstra comportamentos efeminados, né? Porque criança não deseja, né? Criança não erotiza. Então não é uma criança homossexual, porque não existe criança homossexual. A criança, o adolescente vai começar a erotizar a partir dos 10, 12 anos de idade. Agora,
existem respostas para uma criança de 2, 3 anos de idade estar representando, espelhando comportamentos efeminados ou comportamentos onde ele está rejeitando a sua masculinidade, no caso do menino, né? Existem explicações. Eu tenho uma ministração de 2 horas que eu falo só isso. Então, a gente vai, inclusive, tentar fazer um programa esse semestre para os pais, né? Porque a demanda, eu sei, eu trabalho há 5 anos com pais, a demanda é gigantesca, os desafios são enormes. Estou terminando um livro para pais de homossexuais. Se Deus quiser, no primeiro semestre já vai ter em e-book lá no meu Instagram. Agora, existem respostas para uma criança de 2, 3 anos estar refletindo. Por exemplo, um menino de 3 anos estar refletindo um comportamento feminilizado. Aqui, a grosso modo, porque não é só isso, tá? De longe não é só isso. Mas é pelo menos para trazer uma resposta. A criança, ela vai refletir o comportamento daquele adulto com a qual está conectado a sua afetividade. Okay? Então, se você tem um menino de 4 anos refletindo um universo feminino, é porque esse menino está conectado com uma overdose de encapsulamento simbiótico e doentio com a sua mãe. E vice-versa. Tá? E aí esse assunto se desenrola assim infinitamente. Agora, diferente de quando você chega e diz que você tem um adolescente, né? O adolescente, hoje em dia, ele não é o mesmo adolescente de 30 anos atrás. Os desafios que o adolescente de hoje está vivendo, tendo que responder a uma sociedade, não era o mesmo desafio que nós tínhamos como adolescentes há 20, 30 anos atrás. Não era o mesmo ambiente que nós crescemos. Quem sabe ele estava iniciando, né, esse ambiente desafiador. Os adolescentes hoje, eles estão sendo empurrados com 10, 12, 15 anos a assumir um comportamento, assumir uma identidade a partir de comportamentos, a partir de experimentação de comportamentos, né? Então, esse período, essa fase da adolescência, é uma fase que ele não tem estrutura, ele não tem maturidade ainda para responder quem ele é. Ele ainda está numa fase de transição, pelo menos até os 19 anos, onde ele vai começar a afirmar a sua identidade. Só que ele está sendo instigado. Por quê? Porque geralmente também é uma resposta a grosso modo, porque não é só isso também, mas para não deixar no vácuo, geralmente esse adolescente chega com 12, 13, 15 anos e ele entra num grupo, né, que é saudável, um grupo de pares, de iguais. E esse grupo, ele pode já ter uma ideologia, ele pode ter uma tendência, ou ele pode ter comportamentos que requerem aceitação, que requerem, que assim, vão instigar o adolescente que está entrando naquele grupo a provar, a experimentar, a ser assim, para pertencer àquele grupo, para fazer parte daquele grupo. E como o desejo de todos nós, não é só do adolescente, de todos nós é ter aceitação e ser desejado, o maior desejo do ser humano é ser desejado, a gente quer ser desejado pelo grupo com 14 anos, a gente não quer ser excluído. Então, se a gente tem que beijar na boca da amiga, do amigo, de 3, 4, de 5, se a gente tem que mandar nudes, a gente vai fazer tudo. Desde que a gente vai se submeter a isso. Desde que a gente olhe para dentro da gente com 14, 15 anos e a gente não tenha uma segurança em quem a gente é. Porque se a gente tem, a gente não vai fazer. A gente pelo menos vai dizer assim, não, mas eu não quero fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. E aí a gente vai chegar em casa e falar, olha, meus amigos lá falaram que eu preciso ficar com 2, 3 para estar com eles. Então eu não quero. Só que o que acontece? O adolescente está chegando hoje nessa fase inseguro de quem ele é. Ele não conversa com o pai em casa sobre sexualidade. Ele não conversa com o pai em casa sobre nada. Porque os pais estão 16 horas trabalhando. Né? E agora não são só os homens, são as mulheres também que estão sendo desafiadas a abandonar o lar
em prol da competitividade. Né? Então, a gente tem pais que passam 10 minutos com os filhos, do banheiro até o quarto, e acham que nesses 10 minutos vão colocar fundamentos de quem o filho é. E não vão. Eles não vão desconstruir toda uma mentira que os grupos ideológicos estão construindo, ou as experimentações estão chegando na vida dele. E aí ele vai para o grupo da escola, ele vai para os grupos, ele começa a se movimentar e se incluir em grupos que nem sempre são saudáveis. E como ele não sabe, cara, ele vai abraçar aquilo. Deu uma travada aí. Eu te ouço, mas a sua imagem travou mesmo. Tá, para mim que travou foi... Voltou, pode ir, voltou. Então, para terminar assim, entende, Lipe? Aí esse adolescente, ele já está confuso, ele não sabe quem ele é, ele nunca foi afirmado. Ele nunca foi afirmado verbalmente, afetivamente, que ele é homem, que ele é bom, que ele é um menino aos olhos de Deus, que Deus fez ele assim, valoroso, forte, guerreiro, líder, campeão. Ele não foi afirmado. Então ele chega com 13 anos, ele não sabe quem ele é, ele ouviu a vida inteira que ele é banana, fracote e marica, do próprio pai. É isso que eu ouço em consultório dos próprios... Consultório não, em gabinete dos próprios pais. E aí ele chega totalmente fragmentado, com uma identidade totalmente fragilizada, e oferecem para ele que ele pode ser reconhecido como alguém, pode pertencer a alguém. E aí ele quer desesperadamente pertencer àquele grupo. Ele não quer ser afastado. E aí ele cede, ele experimenta, ele raspa a cabeça, ele vai para passeata, ele quebra a escola, ele fica doido. Porque deram a ele um senso de pertencimento tão grande que, quem sabe, ele não tem isso em casa. Então é uma coisa para a gente rever de forma profunda. Bom, tudo é família, né? A base, a estrutura, a educação dentro de casa, desde pequenininho. O que você falou aí é muito significativo, né? O pai acha que com esses 10 minutinhos aí que ele vai passar com o filho, vai resolver todos os problemas, né? Ele vai terceirizar a educação para a igreja, vai terceirizar a educação para a escola, não vai cumprir com o papel dele, e aí vai colher os frutos disso lá na frente. Exatamente. E aí quando chega com 15 anos, o problema é quem? O problema é o adolescente, não é a família disfuncional. Aí taca-lhe o adolescente em psicoterapia, em análise, não sei o quê. Complicado, né? Aí o problema é o adolescente. Trazendo mais peso, né? Mais fardo para esse adolescente aí, mais sentimento de culpa, né? Porque os pais ainda agravam, né? Já foram anos de negligência e agora ainda vão agravar ainda mais o problema desse adolescente. Mais ou menos. E também, né? Esses pais também querem cobrar desses adolescentes uma resposta imediata, né? Deixa de ser sem vergonha, toma vergonha na sua cara, para com isso e já era, né? E vão querer resolver agora em uma conversa, duas, aquilo que eles não fizeram durante anos de formação dessa criança, né? Exatamente, cara. E ainda através da condenação, não é nem do ensinamento, né? Que o que você falou aí, vai mudar, seu sem vergonha, para de fazer isso, seu miserável, né? Então ainda não entendeu que precisa fisgar o coração do seu filho, que ainda não foi fisgado, e não vai ser pela condenação que ele vai fisgar. E vão levar ele na igreja, na sessão de exorcismo, e aí não vai acontecer nada. Meu Deus. E aí bem o desespero assim, vai bater. Cara, eu acho que a gente podia fazer um livro assim, os fracassos, assim, o que não funciona. Não, isso não funciona. Sei lá o nome do livro, mas alguma coisa assim. Não faça isso, isso não funciona. Porque engraçado, né? E as pessoas vão atrás dessas coisas, né? Porque promete uma resposta rápida, né? Sim. E a gente volta lá no começo da nossa conversa que tudo é no processo. Então foi uma negligência dos pais de anos, que agora esses anos negligenciosos não vão ser resolvidos em alguns dias. Vão ter mais algum tempo aí para a reconstrução disso, né? E a gente vê total falta aí de afirmação mesmo nas pessoas, total falta de identidade que os pais não têm. E o pai, a figura do homem, eu entendo muito isso, que o homem, ele afirma a masculinidade do filho,
E também afirma a feminilidade da menina. O homem tem papel fundamental dentro de casa. Só que com essa feminilização dos homens, né, acabando com a masculinidade, que agora tudo é machismo, e ninguém sabe mais ser homem à luz das escrituras sagradas, então abandona o lar aí, terceiriza tudo, joga tudo nas costas da mãe, e a mãe se vira aí. Muitas vezes isso acontece. E, puxando um gancho para o nosso lado agora, os homens não conseguem liderar as famílias e educar os filhos, porque eles estão gastando tempo lá na pornografia deles, na masturbação deles, com as amantes virtuais deles, e aí eles não conseguem direcionar o lar, a casa, ser o cabeça. Porque como que vai ser o cabeça, né? A cabeça dele está cheia de imoralidade. Tudo que ele tem para ensinar para o filho ou retribuir para a esposa é mais imoralidade, que é só isso que ele sabe fazer. E aí o ciclo vai se repetindo e vai girando os problemas. É o homem infantilizado do século XXI. É o Peter Pan moderno. É o homem que não quer crescer, porque o Peter Pan ele não quer responsabilidade, mas ele quer desfrutar do prazer da infância, né? Então essa síndrome do Peter Pan, ela é muito presente, porque você falou, as mulheres estão atacando a masculinidade, os homens estão recuando, mas eles estão aceitando esse lugar infantilizado de gratificação, prazer, entretenimento, né? Não tem responsabilidade, não tem que lidar com nada, não tenho problema, não tenho que lidar, não tenho que enfrentar. Tenho que ficar aqui, viajando no meu mundo irreal, na terra do nunca, achando que eu tenho 12 anos e eu posso estar entregue a esse pecado. É bem isso, meu querido. Exatamente. Pois é. Bom, a gente está encaminhando aqui para a reta final dessa live, passa voando quando o assunto é importante, é interessante, passou muito rápido. Eu vou te fazer umas 2, 3 perguntas bem rápidas aqui, você responde só rapidinho, tá? O cara é cristão, sou cristão, mas sou homossexual e Deus entende. Isso é cristianismo? Não. Vou viver a minha homossexualidade, vou casar com outro homem. Não, isso não é cristianismo. Isso é a santificação do pecado. Santificação do pecado. Muito bom. Vou fazer uma postagem sobre isso. Igrejas é interessante, né? Igrejas inclusivas. É isso? Isso. É isso que eu queria chegar. Essas igrejas inclusivas. Tem uma perto aqui da nossa base aqui do Vida Pura em São Paulo, abraçando todo mundo e é isso aí. Deus é amor e vambora. Vou ser cristão, homossexual, vou assumir. Pois é. Bom, isso aí dá uma live só disso, né? Também. Bom, sou adulto, sinto desejos homossexuais, eu sou homossexual. Como é que é? Desculpa aí, não peguei. Sou adulto, eu sinto desejos homossexuais. Isso significa que eu sou homossexual? Talvez seja um medo do rótulo, não sei. Mas é uma pergunta que a gente recebe aqui toda hora. Então eu sou gay, eu sinto desejo, eu sou gay. Se você é um cara que se reduz a um desejo, sim. Se a sua existência se reduz a um desejo, sim. Agora, se você entende que, assim, existem coisas bem maiores para você se identificar do que um desejo, então não. Que é o que eu acredito. Desejo não é identidade, né? Desejo é o que você sente, não é o que você é. Isso é muito interessante. As pessoas, então, elas estão... A identidade delas está sendo forjada pelo que elas sentem sexualmente. Somente isso, né? Exatamente. E percebe que não é nem só para você se identificar a partir de um desejo, é muito além de um desejo. É querendo que você se identifique. O que é identificar? É uma identidade. Que você tenha como identidade um pecado. E se eu estou em Cristo, eu não posso ser identificado a partir de um pecado. Simples. Entende? Se eu estou em Cristo Jesus, eu não posso ser identificado por nenhum pecado. Não é só homoafetivo.
Entende? Então eu posso estar lutando com desejos. Agora isso não quer dizer quem eu sou. Quem diz quem eu sou é Jesus, não é o que eu sinto. Entende? Então Eu não sou um Felipe pornógrafo, né? Não, óbvio que não. Inclusive, não sai... Hã? Seria Exatamente, mais ou cara. menos assim, né? Eu sou o Felipe masturbador. Não, você não é, cara. Inclusive, eu tenho um versículo aqui para você. Depois que você fizer a última pergunta. Achei interessante, né? Porque as pessoas se reduzem àquilo que elas sentem, né? Ao desejo mesmo. Então, eu sou homossexual. Não, você é o fulano, eu sou o Felipe, sou filho de Deus. Eu tenho os meus desejos pecaminosos, mas eles não definem quem eu sou, né? Quem define quem eu sou é o grande eu sou, o Criador de todas as coisas que me criou e comprou a minha vida, né? Eu me submeto a Ele, que o que Ele diz que eu sou, porque eu me submeto à vontade dEle. E aquilo que foge da vontade dEle, a gente tem que crucificar na cruz e carregar essa cruz todos os dias. Você viu como a gente se desqualifica? E aí a gente, além de se desqualificar e se objetivizar a partir de um pecado, a gente ainda tem orgulho dele. Complicado. Você entende isso? Totalmente. Espero que a galera também entenda, porque são verdades eternas que estão sendo ensinadas aqui essa noite, né? Para desatar fardos e colocar pessoas no caminho aí da submissão a Cristo, de verdade, né? E para fechar, Ju, uma coisa que a gente ouve muito aqui. A igreja não está preparada para receber homossexual. Eu não sinto um ambiente de amor quando eu chego lá, né? Com o meu estereótipo ali, né? Você falou aí que chegou na igreja careca, tudo, vestida de homem, tudo mais. E aí a galera usa isso. É uma realidade também. Sei que pode acontecer olhares bem maldosos, mas o que você tem para falar aí como uma mensagem final para a galera aí que quer, mas tem medo do julgamento dos irmãos aí, que vai bater na porta da igreja, a galera vai olhar torto assim e vai falar, sai daí, Satanás, vai para fora que não é o seu lugar. Cara, assim, se você não quer ser reparado e nem julgado, você não sai de casa, você fica no lockdown eterno. Primeiro, você não precisa ser gay para ser julgado dentro da igreja. Né? O pastor não é gay, às vezes, né? E não é julgado. É julgado. Né? Então você não precisa ser gay para ser julgado dentro da igreja. Bem-vindo, tá? Todos são julgados. A bolsa da pastora é julgada, porque ela comprou uma bolsa nova. Todo mundo é julgado. Então quando você vai para uma igreja, foi uma coisa que Deus me falou logo que eu entrei, foi que eu não estava ali buscando a aprovação de homens, eu estava ali buscando Ele. Então, assim, o cara que vai para a igreja achando que tem que ser tratado que nem Deus, lá já tem um Deus. Lá já tem um Deus que ele vai ser glorificado, ele vai ser louvado e ele vai ser reverenciado. Se a gente vai para a igreja esperando esse tipo de tratamento, de reverência, de mimo, de que te coloquem num pedestal porque você tem um problema, uma dor, uma disfunção, seja lá o que você, uma imoralidade, um pecado, e você quer um tratamento diferente, cara, primeiro que você está aí sentado num trono de orgulho. Então desce dele, e você tem que entender que a igreja é cheia de gente falha, é pecadora, mas também é através deles que você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Então, ir para uma igreja esperando não ser ofendido, esquece, porque isso não existe. Porque o que vai nos confrontar não são as pessoas, é o evangelho que vai confrontar as nossas estruturas de engano e de mentiras. Então você vai receber isso de duas formas. Ou você vai abrir seu coração e você vai falar, é Deus que está me confrontando e falando isso para mim, ok? Ou você vai dizer assim, eu não vou mais naquela igreja porque eles fizeram dízimos e ofertas e falaram não sei o que lá. E tudo vai te ofender. Tudo. Tudo. Então você é um eterno ofendido. Você não quer, na verdade, o evangelho, ele não vem para nos confortar, ele vem para nos confrontar. Não só os homossexuais. Todos nós que vamos na igreja. É por isso que a gente vai todo final de semana ouvir a palavra de Deus. Para a gente ser confrontado.
Graças a Deus por isso, né? Esse lugar de ofensividade volta àquilo que a gente estava falando antes. Então eu espero que ninguém me faça mal ou que me trate mal, senão eu saio da igreja dizendo que eu fui ofendido e aí eu justifico voltar para uma vida. Diante de Deus eu estou justificado. Diante da igreja também, eu saí porque me trataram mal. Cara, vão te tratar mal e vão te tratar bem. Agora é uma questão sua diante de Deus. Eu quero ir na igreja e ninguém me tira daqui. Se não tá bom nessa igreja, se o pastor não é bíblico, sai e vai para outra. Ok? Porque realmente tem igrejas que pesam a mão e falam algumas coisas, principalmente com relação à homossexualidade, que são heresias e que doem nas pessoas que estão lá e não merecem, não precisam ouvir isso. Que são as questões que você colocou aqui durante a live. Botar a mão na cabeça para expulsar demônio. Sabe? Sendo que o pior demônio ali é o da religiosidade. Né? Que Jesus combatia. Então... combatia forte. Combatia forte, chamava de raça de víbora, de dedo na cara. Era o único. Então, assim, a gente realmente tem um histórico institucional ruim, até hoje, que soa assim. Frases feitas que não são boas, que a gente precisa deixar de lado. Né? E parar de combater pessoas e compreender as pessoas. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores, cada um tem a sua vida. E nem para todo mundo vai dar certo. E a Bíblia nos chama suportar o outro. E suportar não quer dizer criar uma expectativa de heterossexualidade ou de moralidade santificada diante do outro, que pode ser que ele não dê conta agora de fazer. Ele pode ser que ele entre na igreja agora e ele só dê conta de entrar na igreja. Ele não dê conta de abandonar agora a homossexualidade. Mas o Espírito Santo vai tratar ele, não é nós. Não é a gente, é o Espírito Santo que vai falar com ele. E no tempo dele, porque cada um tem seu tempo e Deus nos respeita. Eu fiquei 1 ano indo na igreja só para ouvir louvor antes de me converter. Acabava o louvor e eu ia embora. Antes de eu entrar nessa igrejinha aqui perto da minha casa que eu falei no início, eu ia para uma outra igreja, fiquei 1 ano, porque a única coisa que eu aguentava dentro da igreja era ouvir louvor. Já me feria demais, eu já era muito ferida. De abusos, de rejeição, de muita coisa. Já era muito ferida. Entende? Então a gente precisa compreender o ser humano e não combater ele. Não funciona. Amém. Galera, muito bom mesmo. Nós estarmos aqui nessa noite ouvindo todas essas verdades com pessoas, né, com a Ju, que sabe do que está falando. Vocês têm que parar de dar ouvido também para qualquer Zé Ruela que vocês encontram na internet. Tô cansado de ver comentário, sabe? Já vi muito, não só em postagem do Vida Pura, mas postagem da Juliana, assunto sério sendo tratado com qualidade, e vem um Zé Ninguém e fala lá, vai, segue o fulano de tal, que ele sabe o que está falando, e é outro Zé Ruela perdido. Vocês pegam a essência do que está sendo dito, de bom, que vem de Deus, e compara com coisas que são imundas. E vocês estão perdidos, vocês têm que saber quem vocês ouvem. Então, o Salmo 1 fala, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Vocês têm que parar de ouvir qualquer um. Parar de dar tiro para tudo que é lado. Ouvir a voz do Senhor sobre a vida de vocês. E se submeter a isso. E não procurar sempre ouvir aqueles que vocês querem ouvir, porque agrada aos ouvidos. Ju, antes da gente passar para as suas considerações finais, te agradecer por você estar aqui nessa noite. Dizer para a galera aí que nós estamos te convidando para dar uma aula, tá? Dentro do grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Há uma data aí que a gente vai combinar para você participar. E que quem está assistindo a live aí quiser entrar para o grupo de apoio, presta atenção. O link de inscrição vai ficar disponível 20 minutos quando essa live encerrar. Quando a live encerrar, você vai lá no nosso perfil, página principal do Vida Pura, tem um link em azul lá do grupo de apoio. Vai ficar 20 minutos. Vencendo os 20 minutos, o link some e volta para a lista de espera. Se tem alguém nessa live aí que está assistindo que quer caminhar com a gente, venha, caminhe conosco. Nós temos reuniões pelo Zoom, nós temos uma plataforma de conteúdo lá
com não sei quantos módulos já, que eu já até me perdi de tanta coisa que tem lá dentro. Tem muita coisa boa E lá, a cara. Juliana, Preciso e a fazer Juliana vai todos eles. participar. Preciso fazer todos os É, cursos do Vida Pura, cara. Eu quero fazer tudo. Eu sou meio psicopatinho, assim. Eu preciso entender. o conhecimento não quer demais, né? Ah, para quem que é o curso? É para o viciado em pornografia, é para a esposa do viciado em pornografia, é para o pai e para a mãe, que lá tem módulo para pais e mães, é para os pastores que estão me assistindo aqui, que, o pastorzão, você tem que investir aí no seu conhecimento, cara, para de se esconder. É só para os pastores e para os líderes. Então, quando terminar a live, o link está lá, vai ficar 20 minutos. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, quando que vai ter de novo? Não sei, porque o nosso grupo já está inchando. Ontem, né, a aula de quarta-feira foi uma benção. Ontem foi legal demais, a galera participando e tal. A gente está chamando a reunião no Zoom de edificação mútua, e a galera já, com 4 encontros, já testemunharam algumas coisas, assim, foi muito legal. À luz das escrituras, né, colocando em prática o que eles estão aprendendo, então está sendo bem bacana. Então, se você quiser participar, o link vai estar lá, 20 minutos quando terminar a live. E a galera acha que a gente blefa, sabe, Ju? Ah, fala 20 minutos, amanhã eu entro lá para comprar. Não, não vai estar lá. Tá cheio, cara. Por quê? Tem uma galera me pedindo, eu tô mandando para vocês e tá fila de espera. Fila de espera, cara. Porque a gente só quer que entra quem realmente está afim. Se for para entrar, para ser qualquer mais um, não, a gente quer trabalhar com quem vai para as cabeças. Amém, Tá? Então a gente quer aí, cara. terminado. Beleza? Quem é sangue no zóio. Sangue no zóio. É assim, a gente é assim, aqui é treinamento forte, para a glória de Deus. Lipe, eu quero... O que você quer dizer aí? Eu quero falar um salmo para você. Por favor. Que Deus colocou no meu coração aqui. Salmo 31. Vou falar só um versículo, é para o seu coração, tá? Amém. É para o seu coração. Então recebe, em nome de Jesus. Deus falou para mim hoje à tarde esse salmo. Fala assim, ó. Grande é a bondade do Senhor, que Ele reservou para aqueles que o temem. Ele te guardará na presença dEle, contra as brigas dos homens. Bendito é o Senhor, porque mostra o seu amor. O amor dele nunca falha, é maravilhoso e protege você quando você está cansado. Eu falei precipitadamente quando eu disse, o Senhor me desamparou. Porém, tu me ouviu na minha súplica, quando eu chamei por ti. Salmo 31. É um salmo do coração de Deus, do meu coração para você. Ama a sua vida, a gente está junto, somos irmãos em Cristo. Deus me presenteou com um irmão. E estamos juntos, foi um prazer estar aqui nessa live com vocês. Que Deus abençoe a todos e vamos caminhar juntos, sim, no grupo de apoio aí, no grupo mútuo. E vamos caminhar junto como ministério. E é isso aí. Tamo junto, meu querido. Amém. Eu agradeço aí pela palavra. Não só por isso, mas por tudo que você tem feito pela minha vida. Né? Testemunhando aqui para o pessoal. A Juliana chegou num momento difícil, né? Quase 5 anos de vida pura e se arrastando agora, né? No momento que eu estou me arrastando. Mas Deus é maravilhoso e Ele sempre providencia todas as coisas das formas mais inesperadas possíveis, né? Deus é bom. E a Juliana falou aqui, né? Caminha sozinha, né? Nós com esses ministérios de sexualidade, muitas vezes temos os nossos pastores lá, mas caminhamos sozinhos mesmo nessa guerra diária. E eu sou grato a Deus pela sua vida, por ter unido os propósitos. Amém. Te considero uma irmã mesmo, sabe? Do qual Deus me deu uma confiança para falar qualquer coisa coisa mesmo, confessar, falar qualquer coisa que estiver passando pelo meu coração, o que eu venha a praticar. Amém. E eu só tenho que agradecer. Amo a sua vida. Amém. Obrigado por tudo, tá? Por todo o apoio, por toda a força, por toda a dedicação, por todo o mover aí. Tudo que você está proporcionando na minha vida eu viver. Um momento de refrigério, um momento de descanso. E eu sei que isso é fundamental. Que vou ser revigorado, renovado, para a gente abraçar aí junto muitas coisas que eu creio que Deus
quer entregar para nós, ó, responsabilidades, e primeiro ele vai curar algumas coisas no coração, consertar outras, e aí sim estarei pronto para a gente remar junto nesse barco aí, para falar de pureza sexual aí na nossa nação, em nome de Jesus, o nome dele ser glorificado. Obrigado mesmo, Amém, amo a meu sua querido. vida, não tenho nem palavras para mim, para minha família, né, o que você tem feito para mim, pela minha família. Obrigado mesmo, de Amém. coração. Tamo Que Deus junto. retribua e te abençoe muito. E é isso aí. Essa live aqui bateu o recorde de audiência aqui. Chegamos num pico de 260, como nunca antes, no Vida Pura. Glória a Deus. E outras lives virão. Em Deus nome é de bom. Jesus. Glória a Deus, meu querido. Tamo junto, tá? Fique em paz e vamos se falando, tá? Um beijo na Flávia. Amém. Amém. Deus Deus abençoe, abençoe. tá? Obrigado aí. E galera, em breve a Juliana volta aqui com a gente na live. A gente vai marcar no futuro próximo. Mas antes ela volta no grupo de apoio lá. Então, se você quiser participar da aula dela, entra lá no grupo de apoio, 20 minutos, o link está disponível lá na nossa página principal na bio. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Obrigado, Ju. Fica com Beijo. Deus. Galera.